querido irmão, querida irmã. Hoje nós iremos fazer o nosso terceiro encontro da Catequese Permanente sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. E nesse momento nós queremos então estudar o nosso segundo capítulo do texto base, que também é chamado de segunda parada, justamente para acompanhar essa dinâmica da caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús. Jesus que ia caminhando com os discípulos a caminho de Emaús e a cada etapa, a cada momento, a cada parada, fazendo com que eles compreendessem os acontecimentos recentes. Da mesma forma, o texto base segue essa dinâmica. A cada parada, nós vamos sentindo a presença de Jesus entre nós, para que nós também compreendamos e interpretemos a nossa realidade também presente nos dias de hoje. Nesse segundo momento, portanto, essa segunda parada, o texto base traz um belo título, chamado Carta para as Pessoas de Boa Vontade em um Mundo Cheio de Barreiras e Divisões. É justamente um alento, um ânimo, para que as pessoas de boa vontade não desanimem, continuem firmes na fé, sempre alimentando a esperança de fazer com que o mundo seja melhor, alimentando a fé para dar o bom testemunho de Cristo neste mundo, para que encontremos caminhos e soluções na superação dos males que nós temos em nossa sociedade. Nesse início dessa segunda parada, nós temos aqui esse momento da caminhada dos discípulos, em que Jesus fica com eles, eles abrem os olhos e reconhecem Jesus. Jesus também está conosco. Nós também temos que abrir os nossos olhos para o reconhecermos entre nós. E nessa pedagogia do reconhecimento de Jesus, do entendimento da sua palavra, que nos ilumina para interpretarmos a nossa realidade, o texto base nos apresenta aqui alguns pontos que vai nos ajudando nessa nossa caminhada de fé, a fim de compreendermos a nossa realidade. O primeiro ponto trata da consciência histórica. Então, a consciência histórica, ela é fundamental para que nós interpretemos o nosso tempo presente e assim projetemos a esperança de um futuro melhor. Então, a consciência histórica, ela não pode ser negligenciada. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, ali nós temos o povo judeu que faz memória, que recorda a caminhada de Deus entre eles, as ações de Deus, libertando-os da escravidão do Egito, do exílio da Babilônia, e assim eles vão se fortalecendo na fé. Da mesma forma, Deus também caminha conosco. Nós também vamos passando por momentos de tribulações e provações na nossa história. E Deus também está conosco o tempo todo. É olhando para essa caminhada de fé, onde Deus está entre nós, que nós vamos nos animando e vamos alimentando a esperança de um mundo novo. Assim, Paulo escreve aos cristãos de Éfeso essa bela carta que traz como tema, como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido ele fez unidade. Também naquele tempo, a consciência histórica nos ajuda hoje a interpretarmos os tempos difíceis da história humana. Naquele tempo em que Paulo escreve a carta, há então o domínio do Império Romano, que propagava uma política de pax romana, ou paz romana, uma política voltada para a opressão, para a coerção, e quem se rebelasse contra o Império, então sofreria punições terríveis, como a espada e a cruz. A morte era o maior castigo
para quem se rebelasse contra o Estado. Então a Pax Romana não era de fato uma paz, mas sim uma opressão para conter as rebeliões que eram fruto da injustiça praticada pelo Império. A paz que Cristo oferece, que Paulo escreve na sua carta aos Efésios, que ilumina o nosso tema da campanha, a paz de Cristo é aquilo que brota do nosso interior. Essa é a paz que Ele oferece. A paz que faz com que nós sintamos empatia. A paz que faz com que nós nos compadeçamos com aqueles que sofrem, com aqueles que são excluídos, com aqueles que sofrem preconceitos, intolerâncias e tantas outras atitudes de violência. Então a paz de Cristo faz com que nós nos libertemos de todos esses males para vivermos como irmãos e irmãs uns dos outros. É essa paz que Paulo está recordando aos cristãos de Éfeso, num contexto de divisão, aonde havia então os cristãos judeus e os cristãos que vieram do paganismo, os cristãos gentios. E os cristãos judeus queriam que os cristãos gentios vivessem também princípios da lei de Moisés. E Paulo vai escrever ensinando aquela comunidade de fé que tinha tantas divisões, fazendo com que eles entendam que Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Ou seja, Cristo derruba o muro da divisão, para que a unidade seja então o grande dom de Jesus em meio a tanta diversidade. É assim que Paulo vai colocando Cristo como centro da nossa fé. De fato, somos cristãos, então Cristo é o centro da nossa fé. É Ele a referência para vivermos um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de caridade. Paulo, então, vai colocar Cristo de uma maneira bem mais evidente como sendo o ponto de unidade da paz entre cristãos judeus e entre cristãos gentios. Desta forma, o Evangelho anunciado por Paulo torna-se um novo estilo de vida. O Evangelho anunciado por Paulo faz com que compreendam Cristo, o autor do Evangelho, como aquele que oferece um novo estilo de vida para todos, sem ódio, sem preconceito, sem prepotência, sem autossuficiência. Todos são irmãos, todos estão no mesmo nível como servos do Senhor. Desta forma, vamos compreendendo na comunidade cristã a unidade na diversidade de carismas. Ou seja, Cristo vai então dotando os seus discípulos com os dons do Espírito Santo. E assim, cada um enriquecido do Espírito Santo, cheio de dons, então vai se compreendendo como membros e membras desse corpo cuja cabeça é Cristo. A diversidade que conduz à unidade. De fato, Cristo é a nossa paz. De dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Esta é a missão de Cristo, derrubar o muro da inimizade que nos separa. E quantos muros de inimizade que nos separam? Muitos muros. Então Cristo é aquele que vem para fazer com que entendamos que o projeto do reino de Deus consiste em vivermos como irmãos, como amigos uns dos outros, nos ajudando em nossas necessidades mútuas. A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus em nós, entre nós. Quais são os sinais do reino de Deus entre nós?
Podemos pensar em muitos sinais. O amor é o maior dos sinais do reino de Deus. O perdão, a benevolência, a liberdade, a graça de Deus no meio de nós. Então, quando a gente olha para as coisas boas da nossa vida, da nossa sociedade, que nos torna irmãos e irmãs uns dos outros, solidários, numa vivência harmônica, nós podemos então extrair tantos dons de Deus entre nós, que são sinais do seu reino. Como e o que testemunhar? Como testemunhar o Evangelho? A afirmação Cristo é a nossa paz confessa que em Cristo não há lugar para a violência e o racismo, não há lugar para o ódio e a discriminação. De fato, se somos cristãos, nós não podemos dar espaço no nosso coração para o ódio, para a inimizade, para o preconceito, para o racismo, para a discriminação. Como cristãos, devemos nos purificar de todos esses males para colocar em prática a paz de Jesus, a paz de Cristo, tão almejada por Cristo por todos nós. A palavra paz na língua hebraica é shalom. E shalom significa superação das violências, das discriminações, plenitude da vida, consequência de relações equânimes, iguais, entre o ser humano e a natureza, entre o ser humano e os seus semelhantes, entre o ser humano e Deus. Então, a paz que Jesus oferece, na sua raiz hebraica, paz é shalom. É aquilo que vai transformando a nossa vida, o nosso modo de se comportar. Não é uma paz que vem de fora, que vem pela lei, que vem pela opressão, como era no Império Romano. Mas a paz de Cristo é aquilo que brota do nosso coração, que vem do nosso interior, que provoca em nós atitudes de amor, atitudes que levam-nos a viver na harmonia. A paz que brota da fé em Cristo é a superação da inimizade e do ódio. Essa paz promove a unidade, enquanto o ódio provoca inimizades e guerra, destrói. A paz permite cuidar de reconstruir a convivência social. Quando nós entendermos verdadeiramente o que significa a paz de Cristo, nós então seremos como uma família, como família de Deus, como irmãos e irmãs. Cristo, com a sua vida, em sua carne, ele destruiu o muro da separação. O muro da separação é o ódio. A paz de Cristo muda essas relações no interior da própria criação. Agora, em Cristo, todos nós formamos um só corpo. Ele é a nossa cabeça. Irmão e irmã, a paz de Cristo é para nós o grande dom que Ele nos deixa para vivermos o projeto do Reino de Deus. Temos que nos aprofundarmos nessa paz que Ele nos oferece. Entender a paz como um programa de vida, onde nós possamos viver a caridade, o amor, a transformação da nossa sociedade. O segundo capítulo que nós estudamos agora, que nós aprendemos e meditamos um pouquinho mais, essa segunda parada, é para nós um momento de colocar a juízo tudo aquilo que nós temos como desafios na nossa realidade, tendo um senso crítico à luz da palavra de Deus, para encontrarmos caminhos de superação de tantos males que nós temos na nossa sociedade. Cristo é sempre a grande referência para todos nós. Ele que suportou toda a injustiça, toda a humilhação, ele que não levantou a sua mão contra o próximo,
mas deu a sua vida por amor. Ele nos ensina como vivermos a paz. Por isso, na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, nós devemos estar sempre em comunhão com Cristo para aprender dele e com ele a vivermos esse mundo de paz e de harmonia entre todos os que estão à nossa volta, fazendo com que a nossa sociedade seja de fato uma sociedade da cultura da paz, e não do ódio, e não da inveja, e não da ganância, do apego ao poder e tantos outros males que constroem muros na nossa sociedade. Vamos destruir os muros da inimizade com a paz de Cristo. Essa paz que transforma o nosso coração e que vai fazendo com que as nossas atitudes sejam sinais do reino de Deus para a conversão do mundo. Que Deus nos abençoe e no nosso próximo encontro nós iremos então fazer os 2 últimos momentos. O momento do agir e celebrar, que é o nosso último encontro, que será para nós então a 3ª e a 4ª parada. Até lá, que Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.